Título: A Biblioteca que Mudou o Mundo e Desapareceu para Sempre. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, de volta a uma era de ouro, para descobrir um lugar que foi o cérebro do mundo, um epicentro de conhecimento que iluminou a humanidade. Imagine uma biblioteca tão grandiosa que não apenas guardava livros, mas reescrevia o futuro. Um lugar onde as mentes mais brilhantes do planeta se reuniam, traduziam e criavam. Estamos falando da lendária Casa da Sabedoria de Bagdá. Você já parou para pensar como o conhecimento antigo, dos gregos, persas, indianos, chegou até nós? Muito do que aprendemos hoje sobre matemática, astronomia, medicina e filosofia quase se perdeu para sempre. A Casa da Sabedoria não foi apenas um prédio com prateleiras cheias de livros, foi uma ideia, um movimento, fundada por volta do século VIII pelo califa Harun al-Rashid. O mesmo das histórias de As Mil e Uma Noites, essa instituição nasceu de um desejo de coletar e entender todo o conhecimento do mundo. Mas foi sob o comando de seu filho, Al-Mamun, que a Casa da Sabedoria atingiu seu auge. Ele não media esforços nem dinheiro. Ele enviava emissários para os cantos mais distantes do mundo conhecido, do Império Bizantino à Índia, com uma única missão: comprar ou copiar qualquer livro valioso que encontrassem. Manuscritos de Aristóteles, Platão, Euclides, Ptolomeu, Galeno, todos foram trazidos para Bagdá. Nessa época, Bagdá não era uma cidade qualquer. Era a maior e mais rica cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Era um caldeirão cultural vibrante, e a Casa da Sabedoria era o seu coração pulsante. Lá, estudiosos de todas as religiões e origens, menos muçulmanos, cristãos, judeus, trabalhavam lado a lado. Eles não se limitavam a traduzir. Eles debatiam, criticavam, corrigiam, e mais importante, inovavam a partir desses textos antigos. Foi na Casa da Sabedoria que o matemático Al-Khwarizmi, cujo nome nos deu a palavra algoritmo, desenvolveu a álgebra como a conhecemos. Ele também popularizou os numerais indo-arábicos, incluindo o conceito do zero, que revolucionou a matemática para sempre. Sem ele, nossos computadores simplesmente não existiriam. Na medicina, traduziram as obras de Hipócrates e Galeno, mas não pararam por aí. Médicos como Al-Rose escreveram enciclopédias médicas vastíssimas, baseadas em observações clínicas detalhadas, que foram usadas como livros didáticos na Europa por séculos. Eles identificaram doenças como o sarampo e a varíola, e desenvolveram técnicas cirúrgicas avançadas. Na astronomia, eles construíram os primeiros observatórios, olhavam para as estrelas não apenas por curiosidade, mas para aprimorar a navegação, a geografia e a precisão dos calendários. Eles calcularam a circunferência da Terra, com uma precisão impressionante para a época, errando por uma margem muito pequena. A Casa da Sabedoria era um ecossistema completo de conhecimento. Havia tradutores, escribas, cientistas, filósofos e até mesmo fabricantes de papel. A introdução da fabricação de papel, aprendida com prisioneiros de guerra chineses, foi um divisor de águas. De repente, os livros se tornaram muito mais baratos e acessíveis, permitindo que o conhecimento se espalhasse como nunca antes. Livrarias surgiram por toda Bagdá, vendendo milhares de livros. A cidade respirava cultura e aprendizado. Agora, eu quero que vocês pensem em algo. Qual invenção ou descoberta daquela época vocês acham que mais impactou o nosso mundo hoje? A álgebra, o conceito do zero, os avanços na medicina? Deixem aqui nos comentários, eu tô realmente curioso para saber a opinião de vocês. Esse período, conhecido como a Idade de Ouro Islâmica, foi uma época de incrível tolerância intelectual. O califa Al-Mamun era um seguidor de uma escola de pensamento chamada Mutazilismo, que valorizava a razão e o debate lógico. Isso criou um ambiente onde a filosofia grega e o pensamento crítico não eram apenas aceitos, mas incentivados. A busca pelo conhecimento era vista como um dever sagrado. No entanto, nem tudo dura para sempre. Com o tempo, a maré política e religiosa começou a mudar. Califas posteriores como Al-Mutawakkil adotaram uma visão mais ortodoxa e começaram a ver a filosofia grega com desconfiança. O financiamento e o prestígio da Casa da Sabedoria começaram a diminuir. O foco se deslocou, e o fervor intelectual que marcou o seu auge começou a apagar. Mas o golpe final, o evento que transformou essa joia da civilização em pó e cinzas, ainda estava por vir. No ano de 1258, um exército aterrorizante chegou aos portões de Bagdá. Eram os mongóis, liderados por Hulagu Khan, neto de Gengis Khan. O cerco a Bagdá foi brutal e devastador. Após a rendição da cidade,
os mongóis iniciaram uma semana de destruição total. A cidade que fora o centro do mundo foi saqueada, queimada, e seus habitantes massacrados. E a Casa da Sabedoria, junto com todas as outras bibliotecas de Bagdá, teve um destino trágico. Relatos históricos contam uma história de partir o coração. Milhares, talvez centenas de milhares de livros e manuscritos insubstituíveis, o acúmulo de 500 anos de conhecimento, foram jogados no rio Tigre. Diz a lenda que a quantidade de livros era tão imensa que as águas do rio ficaram negras com a tinta de suas páginas por dias. Outros relatos dizem que os livros foram usados para construir uma ponte improvisada para os cavalos mongóis atravessarem o rio. Uma pequena parte do acervo foi salva. Um estudioso chamado Nasir al-Din al-Tusi conseguiu resgatar cerca de 400.000 manuscritos antes do cerco Ilé-Veloz para um observatório em Maraga, no atual Irã. Mas a grande maioria, o coração do conhecimento mundial da época, se perdeu para sempre nas águas do Tigre. A destruição da Casa da Sabedoria não foi apenas a queima de uma biblioteca. Foi o fim de uma era. Foi um golpe profundo no progresso intelectual da humanidade. É impossível saber que descobertas, que ideias, que obras de arte e literatura foram perdidas para sempre, que avanços a humanidade poderia ter feito se esse conhecimento tivesse sobrevivido. Teríamos chegado à ciência moderna mais cedo. É um pensamento assustador e fascinante. A história da Casa da Sabedoria nos deixa uma lição poderosa. O conhecimento é precioso, mas também é frágil. Ele precisa ser protegido, nutrido e, acima de tudo, compartilhado. O legado da Casa da Sabedoria não está apenas nos livros que foram salvos e que influenciaram o renascimento europeu. Está na própria ideia de que a busca pelo saber, unindo pessoas de diferentes culturas e crenças, é uma das mais nobres empreitadas humanas. A história de sua ascensão e queda nos mostra o melhor e o pior da humanidade, nossa incrível capacidade de criar e nossa terrível capacidade de destruir. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu com o conhecimento que sobreviveu? Como ele viajou pelo mundo e ajudou a moldar a era seguinte? Essa é uma história para o nosso próximo vídeo.